Olá, nós estamos aqui de novo para falar sobre o Setembro Amarelo. É importante dizer para vocês que estão aí nos assistindo que esse episódio ele pertence a uma série de vídeos. Então, se você não viu o primeiro vídeo ainda, convido vocês a assistirem o primeiro vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre a história do Setembro Amarelo e sobre a prevenção ao suicídio. Nesse episódio de hoje aqui, nós vamos falar um pouco sobre a prevenção, os fatores protetivos e também os fatores de risco para o suicídio. Fatores protetivos são todos aqueles fatores que te protegem, que ajudam com a pessoa que está lidando com ideação suicida para que ela não cometa esse ato. Os fatores de risco são fatores que podem levar a pessoa, incentivá-la a cometer o ato. Além disso, nós vamos falar aqui um pouquinho também sobre os mitos e verdades sobre o suicídio no geral. Ok, muito bem. Olha, são muitos fatores de risco, mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos diz que os fatores de riscos mais importantes são uso de drogas e álcool, né, favorecem essa questão se a pessoa já tem uma ideação suicida, isso aí piora mais ainda, né, é um fator de risco. Então, o uso de drogas e álcool. A própria depressão, né, parece até assim que a gente está repetitivo na questão da depressão, mas é um transtorno muito grave que precisa ser tratado. Então, quem não busca ajuda, não trata da depressão, é um risco muito alto de cometer suicídio, né? E transtornos mentais, que a gente chama de transtornos mentais. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno bipolar é o maior transtorno para o risco de suicídio. Então, gente, a palavra-chave é empatia. Neemias vai nos dizer um pouco da questão dos fatores protetivos, e a empatia, né, Neemias, é a palavra-chave, né? Como que a gente pode proteger uma pessoa, como que a gente pode ajudar uma pessoa que tem ideação suicida? Sim. Existem alguns fatores que são protetivos por excelência, assim, né? Um deles, por exemplo, que é ter família, ter filhos, netos, são fatores muito protetivos para quem tem ideação suicida. Estar empregado, estar numa boa relação de trabalho é um fator protetivo. Ter crianças perto da gente, criança alegra o ambiente, né? É verdade. Ter criança perto da gente é um fator protetivo também para pessoas que têm ideação suicida. Fazer atividades físicas é um excelente fator protetivo. Muito se negligencia, né, as atividades físicas às vezes, mas elas contribuem para muitas coisas, inclusive para o melhor enfrentamento dos transtornos mentais. Não só da saúde física, né? Sim, mas também a saúde emocional, mental. Exatamente. Ter vida social também, né, Neemias? É Vida muito importante. social. Lazer, Verdade. isso é importante. Coisas que você gosta de fazer. Sim. Ter amigos, hobbies, ter uma Pet. comunidade de pet, uma comunidade de fé com a qual você se identifique, Sim. com a qual você conviva, são fatores importantíssimos para pessoas que passam por momentos difíceis, como a gente entende que são esses momentos, né, de ideação suicida. Esses são alguns detalhes, alguns dados, assim, alguns fatores que podem nos ajudar a enfrentar esse momento de uma maneira mais leve, na medida do possível. Exatamente. Nós temos aí, né, na nossa sociedade, nós enfrentamos, né, alguns mitos sobre o suicídio, né? Será que é mito ou é verdade? Então, a gente até trouxe aqui algumas frases que são ditas, né, popularmente e que a gente vai dizer aqui hoje. Isso é o quê? Mito ou verdade? A gente pode acreditar nisso ou não, né? Porque tem muitas coisas que são ditas e que não são verdadeiras, que as pessoas acreditam e passam para frente como verdade, né? Então, a gente pode dizer que vamos aqui trazer algumas frases aqui interessantes. Uma primeira frase aqui. Pensando que a gente está num contexto, né, religioso, que a gente está dentro de uma igreja, uma frase bem emblemática que é: suicídio ou ideação suicida é falta de Deus. Né? Mito ou verdade?
Mito, né, gente? Mito. É mito. O suicídio ele é um problema importantíssimo, assim, né? E nessas ocasiões onde a pessoa está ali em sofrimento, ela precisa de um acolhimento, não de um julgamento. Então, quanto mais acolhida ela for, melhor é. Quanto mais julgada ela for, pior vai ser. E isso, né, Neemias, dá para a gente entender assim, se uma pessoa que tem Deus, então quer dizer também que ela não passa por um problema de depressão, por exemplo? Justamente, Né? justamente. Se não Crente for, também pode ter transtorno mental, Se né? fosse Pode assim, adoecer. nós não teríamos nem líderes religiosos, padres, pastores, né, líderes religiosos que passam por problema de depressão e até cometem suicídio. Não há perfeição, são Não há. pessoas. Exato. Né? Então, é importante a gente ter esse olhar e entender ali que não são pessoas perfeitas, são pessoas como nós. Exatamente. Né? E que podem realmente apresentar ali, até mesmo dentro da igreja, algum contexto que ela vai precisar, inclusive, do apoio, porque a igreja ali é um lugar onde ela tem um relacionamento social e esse é um vínculo que ela tem, e às vezes ali é o caminho que ela vai pedir o socorro. Exatamente. E as pessoas precisam ficar alertas, né? Não só porque é um líder que a gente não tem que ficar alerta, né? Porque é um padre. Que isso, padre não. Então tá tranquilo. Está Não, tranquilo, é está padre, super tá bem. tranquilo. Pastor Pastor tá com não. depressão, né, Pastor gente? com depressão, quer dizer, a gente tem que ficar atento a todo mundo, né? Olha essa frase que interessante. A conversa, a fala, diminui a angústia da dor. Mito ou verdade? Verdadíssima. Né? A terapia é isso, né, gente? É a pessoa colocar em palavras aquilo que está dentro dela em forma de angústia, de sofrimento. E isso traz o alívio da dor. Por isso a importância de buscar ajuda. Por isso. Né? Porque vai permitir aí ela ter esse momento que ela pode se expressar. Né? E o mais interessante que a gente precisa entender é que a terapia não é simplesmente o falar. Né? Não é só simplesmente desabafar. Eu vou para a terapia para desabafar. Verdade, isso mesmo. Porque você fala, e aí, o que você faz com isso? A gente tem que ter um plano de tratamento para você, né? Te instruir, te ajudar a pensar em alternativas para você sair dessa situação. Fazer um caminho, redirecionamento, né? Exatamente. Um outro caminho. Então, um ponto importante, a terapia é com o índice de tratamento. O amigo para uma troca. Exatamente. Diferenciar. Então, a gente tem que diferenciar o tipo de ajuda. Todas são válidas, né? Cada um no seu contexto. Exatamente. Olha uma outra frase, gente. Conversar sobre o suicídio. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Conversar sobre o suicídio encoraja o outro, alguém, a cometer o ato? Mito ou verdade? Mito. 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 Essa conversa ela depende muito da forma como ela é feita, né? Exato. É verdade. Quando a gente acolhe a pessoa nesse diálogo, sem moralismo, mas acolher mesmo. Tipo, acolher o sofrimento da pessoa. Tipo, igual a gente falou agora há pouco, né? Não, isso é falta de Deus, você não pensa nessas coisas, não. Quando a gente encaminha a conversa para esse lado do julgamento, talvez até incentive mesmo. É verdade. Mas se a gente acolhe a pessoa nesse sofrimento, aí é um mito. Isso pode ajudar e muito, né? A pessoa que está com ideação suicida. Pode julgar, né? Jogar ainda mais ela para esse caminho, né? Tem gente que fala que suicídio é coisa de rico. Será que isso é mito ou é verdade? Diz que pobre não tem tempo para pensar em suicidar. Olha o ponto que a absurdo, sociedade né? chega, né? Mito ou verdade? Mito. Mito, né? E o suicídio, ele não mede classe social, nem idade, né? Nem gênero, se é orientação mulher, sexual, nem nada. se é homem, nem orientação sexual, se é homossexual, se não é. Não existe dados que a gente pode dizer que o suicídio está entre nesse índice de idade ou entre homens e mulheres. Não. Pode acometer Pode qualquer acometer pessoa. qualquer pessoa. nível, idade de pessoas em qualquer classe social. Ele é heterogêneo, né? Sim, sim. Então não Por tem isso que a nada a gente tem ver que se é estar de sempre rico, atento. não, né, gente? Não é. Não é. Por isso que a gente tem que estar sempre atento às pessoas que estão à nossa volta, né? Porque o suicídio ele pode acometer idoso, adolescente, crianças. A gente tem tido um índice crescente, né? De crianças que com tentativas e às vezes
com sucesso, né? Sucesso, exatamente. De suicídio, infelizmente. Infelizmente. E a gente tem que estar sempre atento a essas pessoas, sempre visando o acolhimento, né, delas. É isso. Então, a gente trouxe aqui algumas frases, né? Tem mais alguma, Tem mais Neemias, aí alguma? que você tinha olhado? Tem mais alguma, Neemias? Porque, assim, são tantas, né, gente, e tantas frases absurdas. Não, a última que eu tinha notado aqui também é essa do coisa de rico. A coisa de rico. Coisa Pois de é. Então, gente, vamos ficar atento, né? Porque, às vezes, a gente acaba embarcando nessas frases e deixando de ajudar alguém por negligência mesmo e fazer a gente tem que pensar, né, gente? Ou por julgamento, né? E assim, às vezes as pessoas falam coisas e a gente embarca naquilo achando que aquilo é verdade, né? Então vamos ficar mais atento, prestar mais atenção, usar a nossa inteligência para que a gente possa ajudar alguém perto de você pode estar precisando da sua ajuda. Acolher sem julgamento, né? Acolher sem julgamento. E a palavra, né, gente, que eu quero deixar aqui hoje, fechando o nosso episódio de hoje, é a palavra-chave, empatia. Vamos ser mais empáticos, vamos prestar mais atenção no outro, nos colocar no lugar do outro, para entender o sofrimento do outro. Até a próxima.